existe um elefante na sala, que é uma criatura grotesca, uma criatura exótica e assustadora, que é o jovem artista. Basicamente, chega numa certa idade onde o indivíduo quer se expressar, ele quer, posso dizer, ele quer transmitir para fora seus sentimentos mais profundos, ele quer demonstrar para o grupo que ele faz parte do grupo, ele quer essas coisas e outras. Como fazer isso? Essa é a grande questão. E a resposta é muito simples. Sendo um artista. Mas não qualquer artista. Um artista de si mesmo. Um artista que vai pegar, vai, sei lá, rabiscar numa folha e dizer que esta folha representa seus sentimentos mais profundos. Seus sentimentos mais profundos em relação ao mundo, o mundo, a vida, seus sentimentos mais profundos sobre o mundo, a vida e tudo mais. E, enfim, esse tipo de pessoa vai ser uma criatura muito curiosa, porque ela vai expressar o nada através do nada. E ela é uma criatura muito associada à esquerda, não sem razão, evidentemente, muito associada à esquerda. Entretanto, ela também é uma figura muito presente dentro da direita. Nesses dois casos, nós temos a mesma coisa. São artistas que não produzem arte, mas sim propaganda do que eles acreditam ou alguma impressão supérflua que eles têm a respeito do mundo e que eles acham que é algo importante com sua cabeça. Enfim, por exemplo, nós temos o filme Nefários, que é um filme que basicamente o cara pegou e falou: essas são minhas crenças, e fez o filme assim, listando as crenças dele, o que ele acha que é certo, o que acha que é errado. O diabo nunca olharia para alguém e falaria que ele é a favor do aborto. Mas, já que o cara quer falar mal do aborto, ele faz o diabo falar isso. Não literalmente, não lembro se ele fala isso no filme, mas o diálogo acaba muito facilmente sendo levado a essa direção, né? Ao mesmo tempo que na esquerda nós temos o mesmo fenômeno, só que, como eu já disse, é muito mais reconhecível, né? É muito mais palpável pela figura arquetípica da velha, muitas vezes gorda ou magra, voltando, da velha gorda ou magra, né? Que usa aquelas saias floridas que parece ter sido tirado de uma cortina de casa de vó e uma camiseta assim básica, às vezes com a foto do Che Guevara ou do Lula, né, na barriga. Assim. Nós temos essa figura que ela vai, através da sua arte, expressar os papéis de gênero, expressar a não binariedade de seu interior, expressar o questionamento que sua alma tem em relação aos papéis de gênero. Então, no final das contas, os dois são dois chatos, que não produzem arte, coisíssima nenhuma, e sim propaganda, ou eles só são egocêntricos e não percebem. E esse fenômeno acaba sendo muito mais presente nos jovens, né? Aquele bando de candango que no final quer se enturmar, eles querem ser ativos na sociedade. E nós vivemos em um meio onde o jovem, o moleque tem 13 anos de idade, ele já tem que fazer redações sobre como resolver a fome do mundo, etc. Então nós já somos intuídos e nós já vamos aprendendo que nós somos essas figuras hipersensíveis, críticas, etc, etc, que no final não sabem absolutamente nada. Ou seja, nós somos chatos. Tem duas formas de você criticar algo, que é sendo chato e não sendo. No nosso caso, nós somos chatos. É a mesma coisa de eu chegar aqui e começar a falar: nossa, mas esse negócio aqui é branco, aqui é feio, sei lá, o que eu estou fazendo uma série de críticas, posicionamentos, estou questionando a realidade do objeto. Mas eu não sei nem o nome dessa desgraça aqui. No final nós não sabemos porra nenhuma, mas saímos criticando tudo. Junta isso com essa coisa toda do artista, tal, do querer se incluir, do querer ser incluso nesse mundo. Nós temos esse jovem artista, o desgraçado que vai pegar o violão, sentar no meio da rodinha, da rodinha, tocar Legião Urbana e Rita Lee, que são as únicas coisas que ele sabe tocar na porra do violão, para pegar a mulher, que no caso seriam, na maior parte das vezes, umas guria burra, profundamente burra, para cair num papinho mequetrefe de alguém que toca Legião Urbana no recreio, ou na praça, ou numa festa. No geral, quem toca Legião Urbana. E, enfim, e esse tipo de figura assim, é absolutamente epidêmica. E no final nunca se fala a respeito de arte. A arte é uma das coisas que é absolutamente extinta do nosso mundo. Fui no cinema recentemente. Assim, não no cinema para assistir um filme.
Eu fui até o cinema do shopping ver o que estava passando. De todos os filmes que estavam lá, o que eu mais gostei foi Sonic 3. Daí a gente foi, eu com meu querido amigo, até o lugar ali para você ver os filmes que estavam passando, né? Que estavam passando naquele dia, não os que estavam em cartaz, não somente. O dia inteiro ia só passar Sonic 3. Eu não assisti o filme, porque por mais que seja o que eu tenho mais interesse, ainda é um filme bunda. Tipo, nós vivemos em um mundo onde tudo gira em torno das coisas mais supérfluas e bestas possíveis. Como, por exemplo, esses filmes de super-herói que no final das contas são uma merda e não fazem jus à complexidade e ao espírito que os quadrinhos de fato, que os mitos dos super-heróis têm. No final das contas são só filmes do Christian Bale, outras formas, né? Que ao invés de ter explosão tem mulher pelada ou alguma coisa assim. Não necessariamente nos filmes de super-herói, mas vocês entenderam, né? Você troca as explosões por outras coisas, mas no final das contas é um atrativo puramente um atrativo puramente visual, não é uma obra de arte em si. Você não vai ter naquele objeto um ente vivo, de certa forma, um ente transcendental. Você não vai ter naquele objeto uma experiência de fato humana, né? Você não vai ter naquele objeto uma conexão com alguém, nesse sentido mais profundo, mas sim, você vai ter uma conexão com aquele objeto em algo simplesmente divertido. O que era para ser divertido, que no final das contas não é nem um pouco divertido, é na realidade um pé no saco. Os dois sacos, especificamente. Enfim, então não temos mais referência do que a arte. Nós vamos para a rua, nós não encontramos mais obras arquitetônicas representadas nos prédios públicos, nas casas, no caralho A4. Nós só encontramos casas fodidas, porque as pessoas não conseguem mais cuidar das casas, porque tá tudo caro pra cacete, ou as casas são todas ar-condicionados gigantes. O que no final das contas é tudo uma merda. É tudo. Nós não temos mais esse referencial artístico. Se perdeu completamente a beleza. E eu falo de arte no sentido exclusivo dessa arte no belo, que é aqui esse tipo de figura específica do jovem artista atenta contra através da sua própria existência e de sua própria arrogância de achar que faz alguma coisa que preste. É aquela coisa de tentar reinventar a roda, né? Eu vi recentemente um vídeo de uma criatura fazendo círculos no papel, falando: eu inventei esse estilo de desenho, né? Tava meio fechando os olhinhos ou chapado, não sei, aquela coisa. Eu não entendi direito, mas tava lá assim. Então eu desligo o cérebro e deixo minha mão ir livremente. E assim, se olha a lata do sujeito, você já sabe quando vai vir coisa boa. Daí, porra, o bicho tá moscando e rabiscando, transformou isso numa forma profunda de arte que diz respeito a uma, sei lá, manifestação do subconsciente. Puta que pariu, não precisa de muita coisa hoje em dia para ser alguma coisa, além de pura e simples, cara de pau para falar. É fácil? É muito fácil. E, bem, nós temos isso, nós temos toda essa patifaria, né? Que, como eu disse, no final das contas não diz a respeito de arte, mas diz a respeito de si mesmo, ou dessas mega coisas e tal. Foda-se, que seriam essas questões mais identitárias, ideológicas, políticas, etc, etc, etc. Como, por exemplo, fazer música para político. Essa é uma das coisas mais tristes que tem, né? Aqueles sertanejos lá que fizeram umas músicas ao Bolsonaro, puta que pariu. Negócio triste, sabe? É foda, compreendeu? Enfim, isso daí é outra questão, uma mais complexa. No final, eu queria reclamar desse tipo de criatura, mais falar que elas existem do que explicar alguma coisa a respeito delas, porque, sinceramente, eu não sei se... Eu não me acho capaz de explicar tamanha loucura sem ficar louco junto, entendeu? Então eu prefiro falar: isso existe, e deixar que vocês também constatem a existência dessa mesma coisa. Porque se eu for parar para explicar, eu vou ficar louco. E se vocês forem parar para tentar entender, se duvidar, vocês também vão ficar loucos. Porque o mundo, no final, é uma espiral para baixo e loucura. Em particular o Brasil, que é o país onde o poste mija no cachorro. Enfim, é isso aí. Acabou.